estamos indo? Se eu não saber responder essa pergunta, não vale a pena gastar tempo discutindo o caminho. Porque, como diz lá, é o gato, acho que é o gato, lá da Alice no País das Maravilhas, que ela chega e acho que é o gato, não é? Quem já assistiu aí vai lembrar, que pergunta para ela: para onde você está indo? Ah, não sei. E ele diz: é o gato esse. E ele responde assim: ó, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Vira para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela assim, com sinceridade. Vamos lá, Léo. Diga para ela: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Agora olha nos olhos dela e pergunta assim: para onde você está indo? Seja uma pergunta provocativa para nós. Porque se eu estou brincando com a vida ainda, gente, eu não sei para onde eu estou indo, eu preciso saber para onde eu estou indo. Isso aí já fica claro para nós. O retiro Vai na Fé já diz. Por isso que se chama Vai na Fé. Vai para onde? O caminho, o veículo eu já sei. O veículo é a fé. E a fé nos leva para onde? A fé em quê? A fé em quem? Em qual pessoa? Jesus. E o que Jesus nos prometeu? Ele ficou aqui, fisicamente dizendo, ele deu a vida por nós e foi para onde? E o que ele prometeu? Que ele ficará lá sozinho, nos abandonando aqui? O que Jesus prometeu? Que quem iria para lá? Quem? Nós, é muita gente. Ele prometeu que quem iria para lá? Aqueles que perseveraram. Ficou pior ainda porque está longe. Ele prometeu que quem iria para lá? Ele prometeu que eu vou para lá. Diga isso. Ele prometeu que eu também vou para lá. Que na casa do Pai tem um lugarzinho para mim. Você chegou aqui, não chegou? Você ficou sem quarto? Você ficou sem cama? Você ficou sem lugar? Uns ficaram preocupados: ai meu Deus, como que vai ser? Eu vou ficar. Tem um lugar para cada um de nós lá, que é seu, e que se você não responder, e que se você não seguir o caminho de fé, vai ficar vazio. Como aquela plaquinha lá na porta do seu quarto, o seu nome já está lá preparadinha, só te esperando. E se você não fizer a sua parte, que é muito pequenininha comparada de Deus, que é só aceitar o que o resto ele fez, vai ficar vazio. E temos que tomar cuidado para achar que nós temos que fazer o impossível para conquistar aquilo que Deus está colocando cada vez mais longe de nós. Já está garantido para nós, mas Jesus não vai conceder para quem não tem vontade, para quem não quer unir a sua vontade com a vontade de Deus. Então o que nós vamos falar aqui agora só tem sentido quando eu sei que eu vim da vontade de Deus e que a vontade de Deus para mim é que eu chegue no céu. Está claro? Alguém tem alguma dúvida? Quem está dizendo isso? Não sou eu não, é o catecismo da igreja, é a palavra do Senhor, é o próprio Jesus aqui no Evangelho, que nós que já somos minimamente encaminhados, já sabemos. Por isso que é um encontro, gente, é muito gostoso fazer um encontro de aprofundamento. Sabe por quê? Porque minimamente, cada um de vocês que estão aqui, já sabe. Sabe, gente? Muitas pessoas se interessaram por esse sentido, muitas mesmo. E na resposta deles de dizer que não viria, gente, ficou nítido, não dava para não entender. A pessoa estava dizendo assim: olha, muito bacana esse retiro, nossa, muito bacana mesmo, mas eu sei a proposta que esse retiro tem. Vocês estão deixando muito clara a proposta. E desculpe, eu não estou afim. Agora não. Eu sei que vai me comprometer. Se fosse um retiro bacana, sabe, que eu fosse, que eu curtisse,
mas que não tocassem em certas questões, eu iria, sabe? Mas eu percebi que isso aí é muito comprometedor, então eu não vou não, sabe? Eu não estou afim agora não, eu não quero esse compromisso todo não, então eu não vou. Muitos disseram claramente isso. Você sabe de onde você veio, você sabe para onde você está indo. Quem quer caminhar, levante a mão. Quem quer ir na fé, levante a mão. Agora podemos começar. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18. Não precisa nem anotar a citação, porque o Frei Basílio citou ela aqui naquelas passagens. Quem já citou aquelas 6 passagens de Frei Basílio, essa é uma das. São Paulo diz assim, o título aqui na Bíblia CNBB é A Esperança da Glória. Eu penso que os sofrimentos do tempo presente, o sofrimento de agora que você está vivendo, Romanos 8, versículo 18, eu penso que os sofrimentos do tempo presente, do hoje, do agora, dessa vida terrena que você está vivendo, desses sofrimentos aí que parecem insuportáveis. A gente não precisava sair para pegar a Bíblia não, viu? Ah tá, mas não precisa sair por causa da Bíblia não, viu? Que esses sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. Há uma glória que há de ser revelada. Que esses sofrimentos de agora, por mais insuportáveis que pareçam, não têm proporção diante desta glória que vai ser revelada. Isso é esperança. Isso é esperança. De fato, toda a criação espera ansiosamente a manifestação, a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita ao que é vão, ao que é ilusório, não por seu querer, mas por dependência daquele que a sujeitou. Também a própria criação espera ser libertada da escravidão da corrupção, em vista da liberdade que é a glória dos filhos de Deus. Por isso, com efeito, sabemos que toda a criação, até o presente, está gemendo em dores de parto, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, que somos batizados, gememos em nosso íntimo, esperando a condição filial, a redenção de nosso corpo. Pois é na esperança que fomos salvos. Repitam comigo. Pois é na esperança que fomos salvos. Ora, aquilo que se tem diante dos olhos não é objeto da esperança. Como pode alguém esperar o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, é porque aguardamos com perseverança. E depois nós vamos continuar, e lá no final vai dizer assim, né? Pois é de acordo com Deus que intercede. Só um momento. Aqui. Pois os que Ele conheceu desde sempre, também os predestinou a se configurarem com a imagem do seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. Ele foi o primeiro a subir ao céu, e é como primogênito numa multidão de seus irmãos que também subiram ao céu. E aqueles que predestinou também os chamou, e os que chamou também justificou, e o que os justificou também os glorificou. Aqueles que Deus predestinou, aqueles que Ele escolheu para que vivesse, eu e você. Você está aqui porque Deus escolheu que você tivesse a vida, o primeiro dom. Esses que têm o dom da vida, que estão vivos, Padre André dizia isso, né? Estamos vivos. Nós que estamos vivos, que Deus predestinou para que estivéssemos vivos,
Nesta vida, em um momento Ele nos chamou. Chamou ou não chamou? Você fala um pouco da sua caminhada de fé? Ele te chamou. Só que Ele não só te chamou, Ele te chamou para te justificar. Justificar na Bíblia significa santificar, para te fazer santo. Quando respondemos ao chamado de Deus para a nossa vida, é o chamado para a nossa santificação. E aqueles que Ele santificou, Ele também os glorificará, que é o céu. A nossa esperança é o céu. A nossa esperança é estar um dia plenamente na intimidade com Jesus. Esse é o caminho. Vamos falar dele. Existem dois pecados, grandes pecados contra a esperança. Porque vocês ouviram aqui que foi pela esperança que somos salvos, não é? Como seremos salvos? Se eu esperar o céu e eu viver de acordo com essa esperança no céu. Então vem a tentação aqui agora. Eu digo, eu quero o céu, então eu permaneço firme. Vem o sofrimento, eu digo, eu quero o céu, por isso eu permaneço firme. Vem a crise na sua vocação, no seu matrimônio, e você diz, espera aí, eu quero o céu, por isso eu decido permanecer, eu decido ser fiel. E é essa esperança no céu que nos salva. É essa esperança que nos salva. E o perigo está perdido. E nós temos dois grandes pecados contra a esperança. E é disso que nós vamos falar nessa noite. O primeiro é o que mais está acontecendo nos nossos tempos. O segundo pecado era muito comum num tempo antes de nós, no tempo onde a igreja vivia ali, o que se chama de Idade Média. Era muito comum ali, era mais forte ali. Esse outro que eu disse aqui é mais do nosso tempo. O pecado é por falta. Quando a pessoa ela se esvazia de esperança, que é o desespero. Desespero não é aquela pessoa afoita que não sabe o que fazer simplesmente. Isso é uma manifestação que a gente apelida de desespero. Desespero é dizer o seguinte: que céu o quê? Não consigo chegar lá. Isso não peça, não dá. E já que não dá, eu vou viver minha vidinha da forma que der aqui mesmo. E já que eu não vou para o céu mesmo, então vou aproveitar tudo que tem para aproveitar aqui. E já que não tem céu mesmo, para que me sacrificar? Para que ser fiel no matrimônio? Para que ser justo na sociedade? Para que perdoar? Eu não vou para o céu mesmo. Então eu vou viver da forma que eu quiser viver aqui mesmo, da forma que eu quiser nada, porque da forma que eu conseguir viver aqui. É a desesperança. Na Idade Média, lá na Antiguidade, essa desesperança era forte, não por esse laxismo que eu acabei de dizer, é porque havia uma distância muito grande, havia um ideal de santidade muito acima do que as pessoas achavam que elas tinham condição de viver. E a igreja caminhou em relação a isso. A igreja avançou, a igreja amadureceu. Disso que o Frei Basílio falava hoje mais cedo. A gente tem que tomar cuidado. Precisamos ter um amor ardente por Jesus, mas um amor ardente verdadeiro e não superficial, porque às vezes a gente pega só a camisa da coisa. Cuidado com isso. Eu preciso viver a essência das coisas. Gente, a igreja é bela, a igreja é cheia de diversidades, e a igreja, ela acolhe todas essas realidades, mas elas têm que estar na sua essência. A gente sabe que na igreja temos aqueles que são dados mais à espiritualidade e vão dizer assim: todo mundo tem que ter espiritualidade. Como assim os que são mais dados? Não é isso? Que aquele que tem
nessa realidade mais dada espiritual, vai dizer, não, é absurdo dizer aqueles que têm, porque todo batizado tinha que ter uma espiritualidade. E aqueles que são dados mais ao serviço dos irmãos, que também vão achar um absurdo. Como assim? Quem reza é dado aos irmãos. Não existe essa história da pessoa rezar e ser individualista. Isso é um absurdo. E fica os dois lados ali, como que. Não é? O importante é a essência. Porque tem gente que diz que é dado aos irmãos, traz uma ideia de ajudar os pobres. Não é pobre. O Evangelho deixa claro que felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Que adianta eu ajudar todos os pobres do planeta e não ter um coração pobre? Eu estou querendo ser Deus. Eu estou querendo comprar Deus com a minha bondade. Porque existe pobrezas em nosso meio que eu não vou poder fazer nada. Então a presunção de sempre querer fazer algo para o outro também é um pecado. Porque pode estar ligado à presunção, ao orgulho. Aí eu gosto de rezar, eu gosto de estar na intimidade com Deus. Nós podemos cair num risco muito grande de encher a nossa vida de práticas religiosas e não conhecer Deus. Como é bonito escutar de alguém que diz assim: eu desejo conhecer mais Deus, eu preciso conhecer mais de Deus, eu quero ser mais íntimo do Senhor. Por isso eu rezo. Eu não rezo porque eu tenho medo da fé. Eu rezo porque eu quero conhecer mais Deus, e conhecendo mais Deus, ser capaz de amar mais. Porque quem reza só com medo da fé, pode parar de rezar. Sabe por quê? Porque só essa oração aí não vai ser capaz de levar para o Senhor. Não é essa oração do Senhor. É a oração de me abrir minha vida e deixar que Ele faça a minha salvação. Não eu construir a minha salvação com as minhas práticas. Mas vamos avançar. Quais são esses dois grandes pecados? O pecado pela falta, que é o desespero, e o pecado pelo excesso, que é a presunção, que é o que estamos vivendo nos tempos atuais. Esperar, gente, a esperança, desculpem, como o Frei Basílio muito disse aqui, é eu esperar algo que eu ainda vou possuir totalmente. Ninguém tem esperança em algo que já acha que possui. E o problema é que nossa sociedade de hoje, ela está nos dizendo que você pode tudo, que tudo que você quiser, com perseverança, com disciplina. Jovens, não tenha medo não, jovem. Estou dizendo que isso aqui não tem uma verdade por trás. Tudo que você quiser, tudo que você sonhar, Marcos, você vai conseguir. É só você criar os seus métodos, gastar o seu tempo, seu esforço, dedicar, você vai conquistar. Sonhe alto. Você sonha só com a faculdade, é pouco. Sonha com a pós-graduação, é pouco. Sonha com o mestrado. Você é um empregado, sonhe em ser patrão. E você vai conseguir. E você vai chegar lá. Aí aparece uma figura na internet, um ouro no pescoço, um dinheiro na mão, um carrão, e diz: eu consegui. Você também vai conseguir. Eu vou dizer o segredo: 10 passos para ser milionário. O primeiro: pare de andar com pessoas que não pensam grande. Quem pensa pequeno só vai te levar para baixo. Pare de andar com pessoas fracas que olham para o lado o tempo inteiro. Tenha foco, olhe para frente, olhe alto. Seja forte. Sentimentalismo não dá sucesso. Seja forte, seja equilibrado, equilibrada.
diversos processos para que a pessoa viva, e esses são os passos para o sucesso, aniquilando todas as virtudes que Jesus disse. Quem que Jesus andava? Os pecadores, os publicanos, as prostitutas, os pobres, os que precisavam de cura, os enfermos. O que fizemos aqui ontem à noite? Revelamos nossas fraquezas. Esse não é um critério de quem quer ter sucesso. Para o mundo. Você não tem liberdade de revelar suas fraquezas. Faz uma pesquisa no seu Instagram. Olha lá o perfil das pessoas. Vai estar a fraqueza delas? Mas se a gente ficar comentando demais, né? Tanta coisa para comentar. A antropologia moderna diz que nós estamos numa sociedade do cansaço. Estamos vivendo a sociedade do cansaço. Sabe por quê? Porque é uma sociedade positivista demais. Nós podemos tudo. Você pode tudo. Você está à procura de um companheiro, de uma companheira, você vai conseguir. E aí você olha aquelas fotos bonitas ali na internet, as pessoas encontrando o amor de sua vida, e você fala, ah, é meu sonho. E o perigo é o quê? Eu não sou alguém ainda se eu não conquistar isso. O dia que eu passar no vestibular, eu posso lá. O dia que eu me formar, eu posso lá. O dia que eu me casar, aí sim eu vou postar lá e mostrar para as pessoas. E enquanto isso não acontece? E quando eu não consigo? E quando não dá certo? É a sociedade do poder tudo. Como se as coisas fossem fáceis. Como se o sucesso fosse uma coisa fácil. E é porque você é fraco que você não conseguiu ainda. Vamos trazer para a igreja, gente. Vamos trazer para a igreja. Eu sou um jovem de Deus. Eu sou um jovem que quero seguir Jesus. E eu acho que minha vocação é o matrimônio, por exemplo. Aí a minha cabeça, que nós temos a capacidade de ter imaginação, aí eu imagino. Eu bonitinho, minha roupa de missa, minha esposa linda do meu lado, com um vestidinho bonito, composto, modesto. Nós com 3 filhos aqui, indo para a missa. Tem problema sonhar? Não tem nada errado nisso, não estou criticando. Não tem nada errado. Eu posso sonhar. E isso é bonito. Só que temos que tomar cuidado, é que isso é o seu sonho. É a nossa humanidade projetando uma realidade, colocando nela as imagens da minha necessidade humana, daquilo que eu acho bonito, daquilo que eu acho interessante. E aí, o risco é não me abrir para o que é a vontade de Deus para a minha vida. O risco é não me abrir para as realidades existentes de sofrimento, de luta, de cansaço, que vão existir nesse caminho.